É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, dia maravilhoso de sexta-feira. Curitiba está bem Curitiba hoje, o céu está branquinho, friozinho, aquele friozinho úmido que dói nas articulações e ossos. Isso é Curitiba. Então, quem não está em Curitiba, um dia venha passear para sentir como é Curitiba. Olha, acabei de ver uma placa ali interessante. Nossa, vou ter que mudar o assunto, porque eu vi uma placa aqui de uma escola e ela dizia assim, né, que era importante criar os filhos com um propósito. Olha que interessante. Achei interessante a placa ali que eu vi. Não consegui ver direitinho. Não era sobre isso que eu ia falar hoje, mas nossa, achei tão interessante. E vamos falar um pouquinho disso então, já que eu acabei de ver o outdoor ali, não vi tudo, mas achei interessante. Essa questão dizia, eu acho que estava escrito assim: criar com limites, criar com propósito. Eu acho que era isso que estava escrito. Depois eu vejo. Se não for isso, é uma escola aqui de Curitiba. Olha que interessante. Isso é uma coisa muito importante mesmo. É como se fosse assim. Vamos imaginar, a gente precisa, né, nesse local, né, de maternar, de ser mãe e de também contribuir com a vida dos outros quando a gente tem que se colocar nesse papel de maternar, mesmo que a gente não seja mãe, né? Já falamos essa frase 500 vezes nesses áudios, porque, né, os áudios não são só sobre ser mãe, né? Embora o título dessa série de áudios seja A Mãe, mas isso serve para outras situações também. Mas eu achei muito interessante a frase, porque a gente quer, na verdade, que os filhos, né, e que todos nós, né, incluindo nessa parte de os filhos e nós, a gente tenha limites no sentido de a gente ter respeito, né, pelas pessoas, a gente entender o espaço do outro, a gente não ultrapassar espaço do outro, a gente entender que sabe aquela velha máxima do juridiquês, o meu direito acaba onde começa o do outro. Então, obviamente, que existem limites, né, que a gente precisa ter. Só que vamos entender um pouquinho o que são esses limites, né? Esses limites, então, eles entram nessa parte de entender o espaço do outro, né? E a criança precisa ter isso. A gente precisa respeitar o sentir do outro, por mais que seja diferente do nosso e a gente não compreenda, né? E a gente precisa, entre aspas, ter limites, ter uma fronteira, né? A gente chama isso, né, de ter fronteira tendo rotina. Olha que interessante. Então, os maiores limites que a gente pode dar para uma criança, né, e para a nossa própria criança e para os nossos filhos, quem tem filhos, e quando a gente tem também alunos e pessoas, né, com quem convivem com a gente, né, e para a gente mesmo, é sempre para a gente mesmo antes, esses limites no sentido da gente respeitar, né, o outro, não controlar o outro, não querer que o outro seja o que a gente acha que deve ser, por mais que o outro às vezes possa estar errando, né, como é que é a expressão, né, escorregando no tomate, pisando na jaca, né? Mesmo que ele esteja fazendo isso, tem coisas que não pertencem a nós. E a gente, vamos usar várias expressões hoje, ensacolar a nossa viola, entender que por mais que a gente veja o outro muitas vezes fazendo coisas que não são boas para ele, a gente tem um limite de aconselhamento, de orientação. Então, se ele nos pergunta, ótimo, a gente pode orientar. Se ele não nos pergunta, a gente até pode falar algo, mas a limitação é muito maior, né? É muito maior do que se quando é nosso filho, de quando é nosso aluno, quando é nosso paciente, quando, né, é uma pessoa que pediu a nossa opinião, né? Às vezes a pessoa não pediu, ela não quer, e ela pode ser que ela não queira crescer, pode ser que ela não queira transformar, pode ser, mas infelizmente essa parte dos limites ela entra aí, né? Até onde eu posso ir. Mas limites também é rotina. Hoje eu vou começar a fazer uma série de áudios, de vídeos, aliás, sobre saúde integral, né?
qualidade de vida e tudo mais, que entra tudo, né? Entra também, além da parte física, entra espiritualidade, entra comunicação, entra uma série de coisas. Então acompanhem os áudios, os vídeos também, tá? Que eu vou começar a produzir. Áudio é mais fácil, né? Porque eu tô aqui dirigindo, falando com vocês. Vídeo requer um pouquinho mais de tempo, mas eu vou conseguir. Rezem que eu consiga para vocês receberem mais conteúdos. Então, na rotina, a rotina também é um limite, né? Ela é um limite porque, na verdade, eu estabeleço para mim coisas que vão me ajudar a organizar a minha vida. Então, poxa vida, quando eu penso numa criança, criar com limites é muito importante no sentido de ter rotina. Opa, então olha que interessante. A criança, ela precisa ter horário para acordar, sim. Horário para dormir, sim. Horário para comer, sim. O que comer, sim. Tudo isso entra nessa parte de limites. Só que a gente inverteu nos dias de hoje. E aí a criança, ela não tem, entre aspas, limites com relação à rotina. Ela come a hora que ela quer, ela senta onde ela quiser para comer, ela come o que ela bem entender, ela acorda a hora que ela quiser, ela fica acordada até a hora que ela quiser, ela só vai dormir na hora que ela tem sono, não tem rotina. Só que daí na hora dela brincar, que ela não deveria ter nenhum tipo de, né, vamos dizer assim, de prisão, né, deveria ser mais livre, aí sim. Aí não pode sentar no chão, aí não pode andar descalço, aí não pode se sujar. Opa, então quer dizer que as limitações, elas estão indo para o lugar errado, né? A rotina, o respeito ao espaço do outro, ao que o outro sente, elas estão sendo substituídas por limitações físicas do corpo, onde tudo é perigoso, onde eu não posso me sujar, onde eu não posso me conectar com a natureza, eu não posso subir na árvore, eu não posso andar descalço. Opa! Então aí, entre aspas, a mãe reguladora dessa criança, ela está colocando limites onde deveria ser mais livre e exploratório de uma forma muito ampla e está esquecendo dos outros limites que são importantes e que fazem com que o adulto cresça de uma forma respeitosa, consciente e saudável. Então olha que interessante, esse crescer com limites, ele tem uma função muito apropriada para quando eu sou adulto, para que eu tenha valores, princípios, só que eu também tenho que cultivar um local que é livre dentro de mim, que não tem limites e fronteiras com relação a eu me explorar, eu conhecer quem eu sou, né? Exploratório não no sentido, né, negativo, pejorativo, mas exploratório de eu saber mais de mim. Opa, aí eu aprendo que não importa se eu tenho rotina ou não, aí você vai ter um problema como adulto. Não importa a hora que eu acordo, que eu como, se eu faço exercício ou não, vai ter problema quando adulto. Aí eu não cuido da minha saúde emocional, eu não falo sobre o que eu sinto, vai ter problema quando adulto. Mas a hora de brincar, que é uma coisa para eu explorar ao máximo, aí sim, tem limite, não pode, isso aqui é sujo, não pode pegar aqui, não pode andar descalço, não pode fazer isso. Aí a minha criatividade, ela fica limitada, porque a criatividade, o potencial construtivo, ele vem dessa parte. Ou seja, essa parte de limites está sendo mal entendida dentro da sociedade. Então, eu vou deixar essa reflexão aí para a própria criança de vocês, se vocês tiverem filhos também, né? Como que eu estou encarando esse significado de limites e como que eu tenho vivido isso e como que eu vivi na minha infância, né? E se tem algo que eu possa fazer um pouco diferente com relação a isso, né? E colocar limites para mim mesmo, onde eu preciso colocar limites e expandir os limites, onde os limites podem estar muito limitados e eu estou dentro de uma caixinha fechada. Então fica para pensar no final de semana. Beijos no coração. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om. Compartilhe esse áudio com quem possa se interessar ou se beneficiar. É um pequeno gesto que pode agregar conhecimento na vida das pessoas ao seu entorno. Namastê e até mais.